Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis. Você lembra na aula que a gente viu a distribuição dos arcos notáveis em toda a circunferência trigonométrica? Se você não lembra, dá uma olhada no card que está aqui em cima. Volta lá para você ver como a gente distribuiu esses arcos aqui. Bem, a gente vai fazer mais ou menos o que a gente fez naquela aula, só que agora a gente quer olhar para seno, cosseno e tangente de todos esses arcos. Mas ao invés de eu fazer isso no quadro aqui, ia demorar muito, ia dar muito trabalho, eu vou fazer isso com vocês no GeoGebra. Então vamos dar uma olhada na aplicação que eu preparei para vocês? Vem comigo! Muito bem, pessoal. Está aqui a nossa circunferência trigonométrica com os eixos do seno, cosseno e tangente. A gente vai dar uma olhadinha nos nossos arcos notáveis, começando por 0 grau. Repara que em 0 grau, o seno dá 0, o cosseno dá 1, e a tangente dá 0, lembrando que esse ponto para o eixo das tangentes é 0. Muito bem. Agora a gente vai dar uma olhadinha em 30 graus, pessoal. Está aqui ó, o arco de 30 graus, e você tem aqui o seno igual a 1 meio, o cosseno raiz de 3 sobre 2, a tangente é raiz de 3 sobre 3. Subindo isso para 45 graus, a gente tem ó, o seno raiz de 2 sobre 2, o cosseno raiz de 2 sobre 2, a tangente igual a 1. E em 60 graus a gente tem o seno raiz de 3 sobre 2, o cosseno 1 meio e a tangente lá em cima, ó, raiz de 3. Então 30, 45 e 60. Se a gente vai agora para 90 graus, o que acontece? O seno dá 1, que é a projeção desse ponto no eixo dos senos, o cosseno dá 0 e a tangente não existe, pessoal, porque fica paralelo aqui, o raio fica paralelo ao eixo das tangentes. Tudo bem? Se a gente vai então para 120 graus, a gente tem o seno igual a raiz de 3 sobre 2, o cosseno igual a menos 1 meio, a tangente está lá embaixo fora da tela, mas a gente vai ó, puxar a tela um pouquinho e você está vendo ali ó, menos raiz de 3 como tangente de 120 graus, ok? Se a gente sobe agora para 135 graus, a gente encontra o seno raiz de 2 sobre 2, o cosseno menos raiz de 2 sobre 2, repara que agora aqui no segundo quadrante os cossenos são negativos, e por último a tangente igual a menos 1 aqui embaixo. Ó. Ainda no segundo quadrante nós temos 150 graus, o seno é 1 meio, o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2, e a tangente é menos raiz de 3 sobre 3. Quando a gente avança, a gente vai agora para 180 graus, onde o seno é igual a 0, o cosseno é menos 1, e a tangente, quando você projeta isso aqui no eixo das tangentes, vai bater aqui nesse ponto, que é, para o eixo das tangentes é 0. Muito bem. Em 210 graus, a gente tem o seno negativo, menos meio, o cosseno também negativo, menos raiz de 3 sobre 2. Já a tangente é a positiva, raiz de 3 sobre 3. Em 225 graus, o correspondente de 45 aqui no terceiro quadrante, a gente tem o seno menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também. Já a tangente é igual a 1. E aqui, em 240 graus, a gente tem seno menos raiz de 3 sobre 2, cosseno menos 1 meio. A tangente está lá em cima, saiu da tela ali, ó, mas se a gente puxa um pouquinho, ela aparece aqui em raiz de 3, ok? Quando a gente vai para 270 graus, pessoal, a gente tem o seno igual a menos 1, o cosseno igual a 0. A tangente não existe, porque se você prolonga esse raio, ele fica paralelo ao eixo das tangentes. E agora, no quarto quadrante, a gente tem 300 graus. Repara aqui que o seno é igual a raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 2, o cosseno é 1 meio, e a tangente é menos raiz de 3. O próximo notável do quarto quadrante é o 315. Tem o seno igual a raiz de 2 sobre 2, o cosseno menos raiz de 2 sobre 2, a tangente é igual a menos 1. 330 graus, o cosseno aqui, raiz de 3 sobre 2, o seno menos 1 meio, e a tangente menos raiz de 3 sobre 3. E assim a gente fecha agora com 360 graus, onde o seno é 0, o cosseno é 1 e a tangente é 0. Bem, pessoal, espero ter ajudado aí. Essa é a nossa circunferência trigonométrica e os arcos notáveis. Viu, pessoal? Como foi tranquilo? A gente fica por aqui. Até a próxima aula ou o próximo encontro ao vivo. Valeu, tchau!